Mensagem de Deus para o seu coração. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É muito interessante a palavra de Deus. E esse salmo é justamente um cântico de louvor. Por quê? Porque Deus tinha tirado o seu povo do cativeiro. Nesse contexto aqui, o povo estava cativo na Babilônia, depois de 70 anos de exílio, 70 anos de exílio. Então a gente percebe aqui que nesse salmo tem algumas, vamos assim dizer, metáforas, que são usadas para expressar a forte alegria do retorno para casa. Primeiro aqui, um sonho agradável. Como é bom ter um sonho agradável. Não estou falando do sonho, aquele sonho quando a gente dorme e sonha com alguma coisa. O sonho de um projeto. O sonho de uma realização e ela se concretiza. E você contempla a concretização do teu sonho. Então, um sonho agradável. Verso 1 diz justamente isso aqui. Vamos lá? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Então Deus os tirou do cativeiro, nos trouxe do cativeiro. Então, nós no início, para quem ouve a gente pelo rádio e pega desde o início, então a gente sempre comenta alguma coisa que acaba intercalando com a reflexão final aqui. E justamente estava falando sobre o fator tristeza. A tristeza, todo mundo passa por um momento de tristeza. O que você não pode é casar com a tristeza. Aí vira uma tristeza a vida, Aí não tem, a vida, parece que perde até a graça, o sentido. Então é importante você viver. E eu aprendi que o melhor dia da minha vida é hoje. É hoje. Não é eu dizer amanhã eu vou ser feliz, em janeiro eu vou ser feliz. Não, eu tenho que buscar ser feliz hoje. E assim sucessivamente. Por quê? Porque Deus, Ele nos concede uma porção de graça para cada dia. Para hoje, Ele vai me dar uma graça suficiente para fazer o que eu tenho que fazer. É assim que funciona. Então, você saber viver o hoje. Viver a vida, celebrar a vida. Por isso, quando você está vivendo momentos bons em família, momentos bons na vida profissional, momentos bons com amigos, coisas assim que está te alegrando, que traz felicidade, que traz celebração, celebre, aproveite. E porque quando a gente não sabe aproveitar, é aí que mora o perigo. Porque de repente tem pessoas que passa ano e vira ano. É a mesma história, é a mesma ladainha, é o mesmo problema. Coisa que eu sempre falei aqui há muitos anos, Tem gente que não cresce nem com os problemas, ou seja, não muda. Eu acredito o seguinte, quando eu tive um problema lá atrás, hoje eu posso ter outros, mas não é o mesmo. Não quer dizer que é uma consequência ou uma sequência de problemas. Então é a vida, É a vida. Então a gente tem que aprender a cada dia. Então ele estava o quê? Estávamos como os que sonham. Então essa metáfora aqui, a primeira delas é um sonho agradável. Então pense em um sonho agradável. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não perca o ânimo. Quem sabe você tem dito assim, puxa vida, como é bom ouvi-los de segunda a sexta-feira. Como é bom esse momento, como me enche de fé. Por isso que Deus certamente deve estar nos sustentando aqui, por causa de você.
Eu creio que Deus, Josué, não está sustentando o nosso ministério aqui, mesmo diante de batalhas, de lutas. Esse ano foi bem desafiador. Então, não é por causa de nós, é por causa do povo que ouve. Isso. Concorda? Não? Concordo. É o povo. Claro que é nós, mas é o povo. As pessoas. Sim. As pessoas. Sim. Esse ministério, esse trabalho, amados, é feito para vocês, né? Através de nós, pastor Edson, pastora Eva, eu, outro convidado quando está aqui, nós somos realmente usados para isso. Então, essa manhã realmente está sendo uma manhã fervorosa, né? Ardente, porque estamos sentindo, dá para sentir, amados, realmente, quando nós estamos aqui no estúdio, nós não podemos vê-los somente aqui, mensagens quando vem pelo WhatsApp, textos e mensagens, né? Áudios, mas assim, espiritualmente falando, amados, nós sentimos que vocês ficam aí conectados, até mesmo em alguma atividade ou outra, ou de repente sentado aí no sofá, ouvindo, mas a gente sabe que você está conectado, prestando atenção na palavra. Isso é importante demais para você. Eu estava observando aqui nesse Salmo 126 sobre a batalha da fé. Interessante a questão das lágrimas, né? As lágrimas. Interessante que as lágrimas na Escritura, na Bíblia, ela tem assim, um papel singular no avanço espiritual. Nesse texto que a gente leu aqui, que é o Salmo de número 126, a gente descobre que o plantar, preste bem atenção, o plantar de sementes, acompanhado de um espírito quebrantado, trazem não apenas uma colheita espiritual de resultados, mas também, durante o processo, dão ao semeador um espírito de alegria. Querendo dizer que você está semeando amor, você está semeando fé, você está semeando o seu tijolinho da fé, ou você que é um agente de Deus, você que semeou o ano todo, você que pôde semear todos os meses, ou um mês sim, um mês não, mas o importante é que você semeou, isso aqui também tem a ver com essa semeadura. Você semeou com lágrimas, mas não de tristeza, de alegria. Então essa passagem aqui, juntamente com diversas outras na Bíblia, que falam de um espírito quebrantado, de um espírito submisso, retrata justamente uma variedade de funções, uma variedade de propósitos relacionados ao que pode ser denominado, é até interessante essa frase que eu vou falar para vocês, o ministério de lágrimas. Olha que interessante isso, quando eu estava estudando esse texto aqui. E esse termo aqui, na realidade, ministério de lágrimas, foi definido pelo ministro, né? O Charles Spurgeon, né? Ele diz como oração líquida. Olha que interessante. Não é bom estudar, né? A oração líquida. Então, quantas lágrimas nós tivemos momentos, você também lágrimas, mas não lágrimas necessariamente de uma tristeza, mas lágrimas que foram regadas de quebrantamento. Você se quebrantou na presença de Deus, às vezes até uma luta. Às vezes tem uma batalha, um desafio, uma prova, alguma coisa que aconteceu que tentou te abater e você se aquebrantou na presença de Deus, porque às vezes, acredito que não é sempre, mas às vezes Deus permite algumas coisas na vida da gente justamente para a gente ficar um pouco mais aquebrantado. Não que Deus está enviando algum castigo, nada disso. Não sou fã dessa linha de pensamento. E sim, Deus às vezes permite alguma coisa e há um quebrantamento. Isso é bonito. Então, aí gera uma lágrima de quebrantamento, que a gente perceber que sem Deus não somos nada. Então, isso é muito importante. Então, eu achei bacana quando eu estava estudando isso aqui, sobre essa questão aqui do Spurgeon, que ele falou, a oração líquida. Por quê? Olha, Josué, que interessante aqui. Não sei se vai dar tempo da gente ler tudo, mas procura aí para mim, por favor, em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. A gente vai ver aqui lágrimas de tristeza ou de sofrimento. Vamos ver o que diz. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quer dizer, ele tinha uma sentença de morte, mas ele orou, ele clamou e Deus mudou a sentença. Repete, por favor. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai.
ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu acredito que quando há esse tipo de lágrimas de quebrantamento, você sai renovado, você sai fortalecido. É diferente de uma lágrima, né, de uma tristeza exagerada. Segunda coisa que a gente aprende aqui, Gênesis 33, verso 4. Fala de lágrimas de alegria. De alegria. Exatamente, de alegria. Lágrimas de alegria. Está escrito Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou e choraram. Então foram de alegria, porque foi uma reconciliação. Exato. Né? Não foi o nome dos dois irmãos, né? Uhum. Lê de novo, por favor. Então, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o e choraram. Olha, foi uma reconciliação. Uma reconciliação. Teve alegria. Exato. Teve alegria. Esaú correu ao encontro, né? Ao encontro. Foi nesse encontro que eles tiveram, Esaú, né? Com o irmão dele. E houve ali um momento de alegria. Então, é isso, gente. Então, eu creio que vai acontecer hoje, esse final de ano, algum choro de alegria. Algum choro de reconciliação. Sabe? Porque existe, às vezes, alguns casos, né, na família. A pessoa não está legal, teve um mal-estar ali de uma conversa desagradável, talvez uma atitude precipitada de uma das partes, de repente deixou um clima meio assim, meio esquisito, né? E eu creio que essa palavra é justamente para curar isso aí, para que haja essa restauração. Foi o Esaú e Jacó, né? Se eu não me engano, né? É isso mesmo, né? Isso. Então houve uma reconciliação ali. Né? Houve uma reconciliação, porque Jacó estava meio temeroso, né? Porque Jacó fez algo ali que mexeu com o irmão dele, que não gostou, né? Mas houve um acerto ali, porque Deus estava aqui, naquele negócio também do acerto. Outra coisa importante, que um terceiro choro, há lágrimas também de compaixão. João 11:35, que é uma pessoa que nós amamos, que é uma pessoa que nós adoramos, também chorou. Né? É bem curtinho esse versículo. João 11:35. Jesus chorou. Jesus chorou, tá vendo? Até Jesus chorou, tá vendo? Jesus chorou. Quer dizer, então esse aqui foi um choro o quê? De compaixão. Jesus chorou. Foi no episódio do amigo dele, Lázaro, né? Isso. O Lázaro tinha morrido e Jesus chorou também. Chorou, Viu as irmãs dele chorando e chorou também. Claro, ficou triste. Até Jesus chorou, né? Não é? O amigo estava morto lá. Que bacana, né? Quer dizer, então Jesus entende a gente. Por isso que Jesus é o nosso Deus, né? Porque ele, os textos que a gente percebe nos evangelhos, você vê, ele tinha compaixão das pessoas. Ele se compadecia das pessoas. Estava analisando aquele texto quando quatro amigos, Jesus estava numa casa, tinha uma multidão na casa, em volta, e não dava como entrar dentro para falar com Jesus. Aí 4 amigos se levantam e pegam um camarada numa maca. E desce. Né? Primeiro tem que subir. Primeiro teve que subir no telhado. O trabalho de subir. Abrir o telhado. E baixar o camarada lá. Quer dizer, a gente precisa de amigo assim, né? Feliz foi aquele cara que teve esses 4 amigos, não é? Que levantou a maca Fala e desceu. Serão, não é? É nessa hora. Feliz foi aquele abençoado que teve amigos. Se não fosse os 4 amigos, talvez ele nem tinha sido curado. Né? Maravilhoso isso. Olha que lindo. Então você veja bem, quando aquele homem é colocado na frente de Jesus, Jesus elogia a fé dos amigos, a fé deles. Né? E a bênção aconteceu. Então, você veja bem, Jesus, então, ele conhece a tua vida, ele conhece a minha vida. Então, ele quer que você chore de alegria, chore choro de arrependimento, mas também tenha um momento de alegria. E o quarto aqui fala sobre lágrimas de desespero. Opa, aí tem lágrimas de desespero também. Então, e por último aqui, acho que tem mais um item aqui, há lágrimas de esforço. Né? Vamos ler aqui Isaías 42, verso 14. Vamos assim dizer lágrimas de esforço ou lágrimas de dar à luz. Né? De dar à luz. Isaías 42, o verso 14. 42, 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Você veja bem, provavelmente as mulheres que já ganharam um neném, uma criança, né?
entende bem isso aqui, né? É. Eu achei interessante. Então, é um choro de dar à luz, quer dizer. E tem um outro aqui que nós colocamos aqui, lágrimas de arrependimento. Olha só, vamos em Joel capítulo 2, o verso 12 e 13. Então, meus amados, estamos aqui falando um pouco, tirando algumas informações aqui, algumas reflexões, do Salmo de número 126. Quem sabe, meu querido e minha querida, você está num cativeiro, cativo de alguma coisa. Talvez uma doença, talvez uma escassez financeira, alguma área. Vamos crer que essa palavra é para você ser curado hoje, para que Deus use de misericórdia, de graça e venha nos abençoar, não é? E nós vamos orar por você daqui a pouco. Joel, capítulo 2, o verso 12 e 13, o que diz? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha só que legal. Você viu aqui? Então esse foi o choro de arrependimento. Eu pulei uma aqui, eu acabei esquecendo da referência, tem uma que a gente vai voltar, eu achei aqui na Bíblia. Lágrimas de desespero, também tem. Esther 4, verso 1 e 3, eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Claro, não vou explicar todo esse contexto, o foco aqui é para dizer alguns tipos de lágrimas. Recapitulando aqui, lágrimas de tristeza ou de sofrimento, lágrimas de alegria, lágrimas de compaixão, lágrimas de desespero, lágrimas de esforço ou de dar à luz e lágrimas de arrependimento, que é o que o ministro aqui do Evangelho, Charles Spurgeon, diz, oração líquida. Quem sabe, meu irmão, esse ano foi o ano que você mais orou a oração líquida, né? De choro, de tudo quanto é tipo de choro, né? Por que não? Se Deus está falando isso, eu li o texto aqui, não imaginava que ia ficar tão bom essa palavra aqui. Estava refletindo aqui, analisando. Quem sabe você teve tantas lágrimas, mas creia que Deus cuidou de você. Porque olha que lindo isso aqui, José, o verso 3, né, do Salmo 126, que é a base aqui da nossa reflexão de hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Repetindo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí o verso 5, olha o que diz. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam com ou em lágrimas cegarão com alegria. Tá vendo? Creio que você vai colher. Então eu quero também usar essa palavra para falar com você que foi um agente de Deus. Você que durante esse ano 2021 plantou a sua semente, seu tijolinho da fé, ou ainda vai plantar. Aliás, eu faço um pedido aqui, antes de acabar 2021, se for possível, plante uma semente. Quem sabe você nos ouviu o ano inteiro, foi abençoado, foi agraciado, mas não pôde, por alguma razão ou outra, não deu certo, você não teve o chamado, ou alguma coisa não deu certo. Mas quem sabe, a partir desta palavra, Deus vai mandar alguém para te dar uma semente, e essa semente é justamente para você semear no ministério Agindo Deus, quem impedirá. Por que não? Mas quem sabe quantos, né? Me lembro uma ocasião, acho que foi esse ano, não me lembro o nome da ouvinte, mas uma delas disse o seguinte, ela falou, pastor, eu fui até o banco, no caso do Banco do Brasil, semear minha semente. Ela tinha que fazer outros compromissos no banco, pegou uma fila, isso era, acho que era no começo do ano, hoje a tendência está melhorando as coisas, mas ficou lá. Quando ela fez a coisa dela, quando ela foi ver o negócio, esqueceu a conta, ela saiu, mas ficou pensando, e agora como é que eu vou fazer? Mas ela relutou, só sei que ela conseguiu resolver, voltou de novo lá e fez o depósito. Diz que quando ela fez isso, mas deu uma alegria no coração dela, porque ela falou, não, eu vim aqui para isso, como é que pode uma coisa dessa?
né? Então, teve ali um momento de alegria. Ela não chorou, mas ela estava, meu Deus, e agora? Eu vim aqui para isso e não está dando certo. Então a gente vê o sacrifício das pessoas de ajudar. Você vê, até para ajudar, às vezes esquece a conta, às vezes dá um imprevisto aqui, dá um imprevisto ali, né? Então talvez não aconteça com todos, mas com alguns. Por quê? Porque isso também é algo espiritual. E a pessoa se alegra, a pessoa fica feliz. Né? É claro que hoje com a tecnologia, hoje tem o tal do Pix, tem essas coisas, mas não é todo mundo ainda que pode fazer isso. Né? Às vezes a pessoa tem que se deslocar ou pedir um favor para alguém para ir no banco, quer dizer, né? Mas tem outros, né, que já conseguem a facilidade aí de em casa mesmo pelo Pix fazer. Mas eu quero usar esse texto justamente para agradecer você que semeou. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Porque tudo que Deus fez nesse ano 2021, através aqui do nosso ministério, se você colaborou, obviamente você tem parte nisso. Preste bem atenção, isso é muito importante. Sabia, José, que tem muita gente que não sabe disso, em muitos lugares. Eles não sabem. Mas quando pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são abençoadas por tudo que nós falamos aqui, Deus vai abençoar quem? Os pastores? Vai abençoar todos que colaboraram, cada um com a sua missão. Enquanto nós estamos falando, tem outros intercedendo. Enquanto estamos falando, tem alguém contribuindo. Enquanto, quer dizer, é o trabalho da formiguinha. Não é? E quem sabe esse ano foi um ano de muita, como diz aqui o Spurgeon, uma oração líquida, uma oração com muito choro. Você que chorou em oração de arrependimento, oração com tristeza, oração com alegria, quer dizer, teve vários fatores. Então pode ter certeza, como diz o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é tão forte essa questão do choro, das lágrimas, quando Deus está nela, que a Bíblia fala que um dia Jesus enxugará toda lágrima. Amém. Olha só que interessante. Um dia, em nenhum lugar, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá morte. Estaremos com Jesus para toda a eternidade. Podemos dizer que o céu, Canaã celestial, a mansão celestial, enfim, tem tantos nomes da Bíblia, né? Quer dizer, um dia estaremos com Jesus para toda a eternidade. Então, enquanto estamos aqui na terra, estamos nos preparando para esse dia. Estamos nos preparando para essa festa espiritual. Então, estamos de passagem. Você percebe, você que está nos ouvindo, você é uma pessoa inteligente. Somente se você entende um pouco das coisas de Deus, você está vendo como o mundo está. Pode notar, isso no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Aquilo que é certo está virando errado. O que é errado está virando certo, é a inversão de valores, né? Tá demais, tá exagerada, tipo assim, tá bem quente o negócio, a inversão de valores, né? As próprias leis perdendo o seu valor, as próprias pessoas que entendem da lei estão interpretando do jeito deles, a gente está vendo um emaranhado de coisas, isso no mundo inteiro, e do Brasil então, nem se fala, né? Quer dizer, então você vê a situação, então, a gente vê realmente que estamos numa reta de chegada. Estamos a caminho de algo maior. Então nós cremos que vamos ter um final de ano abençoado, cremos que 2022 vai ser uma bênção, mas pastor, vai ter turbulência? Ah, com certeza, ainda mais no Brasil, né? Porque vai ser um ano decisivo, o ano que vem, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas o povo é inteligente, já entendeu o que eu estou falando. Quer dizer, vai ser um pega. Mas, gente, preste atenção, hein? A nossa segurança está em Deus, não em homens. Temos que orar pelos homens, pelas pessoas, é claro. Porém, a nossa segurança está em Jesus Cristo. Jesus. Cristo vivo, poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que está à direita do Pai e intercede por nós, aquele que está sempre orando pela gente, Jesus Cristo, o nosso intercessor. E temos o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia, que nós muitas vezes não sabemos pedir como convém, então o Espírito Santo nos ajuda. E quem sabe foi nessa hora que você chorou, porque o Espírito Santo te ajudou e você derramou lágrimas de arrependimento, lágrimas de momentos difíceis, mas Deus te deu graça e podemos dizer aqui no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia.
Por isso estamos alegres. Então, meu amado e minha amada ouvinte, independente das perdas, seja de pessoas, seja de coisas materiais, seja de uma outra coisa que te chateou, te entristeceu, mas se você nos ouve, dê graças a Deus que você está vivo, que você está em pé. Porque Deus permitiu. Deus está permitindo. Estamos aí nos 9 dias para terminar 2021. Então eu creio que esses 9 dias vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo em casa, você que já está viajando, mas está ouvindo a gente também no seu descanso, ou você, né, que vai viajar hoje, que Deus te proteja, te ilumine, sabe? Lembre-se, a nossa segurança está em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, e ele não perdeu o controle, porque ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Chore de alegria também, celebre ao Senhor, porque Ele está vivo. Ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, Ele está conosco e um dia Ele voltará para nos buscar, para estar num lugar que não haverá choro nem tristeza, e Ele vai enxugar todas as lágrimas de todos nós. Que Deus te ilumine e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor, por essa ministração, por essa palavra. Sabemos que muitos ouvintes hoje abriram a mente, abriram o coração. Desde o início, Pai, da programação, onde foi comentado alguns assuntos a nível de tratamento, a nível de libertações, de como a gente ficar melhor também fisicamente, mentalmente e principalmente espiritual, na nossa vida espiritual, que a gente possa crescer cada vez mais. Obrigado, Senhor, por todos os ouvintes que têm sido fiéis à programação, Pai, nesse ano. Estamos findando já esse 2021. Obrigado por todos que até então, Senhor, têm sido agentes de Deus. Esses agentes de Deus, Pai, que têm entendido, Pai, que a contribuição, eu sempre digo aqui, que é para alcançar almas, Pai. Enquanto as portas deste ministério estiverem abertas, os microfones da Rádio Marumbi estiverem ativos aqui, Senhor, para que a voz do pastor Edson, da pastora Eva, Senhor, estejam aqui propagando o evangelho, a palavra de Deus, as orações da fé. Meu Deus, que muitos foram alcançados esse ano, Pai, e serão ainda alcançados. Abençoa grandemente, Pai, a finança de todos, Pai, agentes de Deus, aqueles que intercedem, aqueles que são simpatizantes, aqueles que iniciaram esse ano ouvindo a programação, estão sendo alcançados. Meu Deus, abençoa as finanças desse povo, Pai, a partir de hoje e durante todo o ano de 2022, Pai. Venha haver um mover sobrenatural grande na vida financeira dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela família, obrigado pelos filhos, pelo genro, pela nossa equipe, pelos apoiadores, todos que têm nos apoiado, orando, intercedendo, contribuindo, ajudando direto ou indiretamente, todos os apoiadores, todos que realmente, Senhor, deseja tudo de bom para a gente, para o nosso ministério, para a nossa equipe. Que o Senhor recompense a cada um deles, Pai. Renove as forças deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente, do vovô, da vovó. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor seja sobre todos nós. Nos livra de todo mal, Senhor, abençoa aqueles que vão pegar estrada, vão viajar, proteja, que seja o final de ano de paz, de harmonia, nos livra de todo mal, Senhor. E que haja nas famílias paz, harmonia, reconciliação, alegria, e que haja o teu agir nessas famílias. Console os corações tristes e abatidos, renove as forças daquele que não tem nenhum vigor e abençoe todos os pedidos que chegaram até nós no dia de hoje. Abençoe aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, aniversário de nascimento, que haja paz, alegria, crescimento e prosperidade para todos. Abençoa a água que nós separamos, que seja um remédio espiritual. E a bênção da paz, a bênção de Cristo, repouse em nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, pra quem tem fé, viver milagres é inevitável. É isso aí, gente. Ande em fé, de fé em fé, sempre com muita fé em Deus. Aquele abraço, fique na paz, permitindo Deus, eu volto amanhã. A pastora Eva vai estar comigo aqui ao vivo. Deus te ilumine, Deus te abençoe. Onde você for, sintonize a gente das 8h30 às 10h, aqui pela Marumbi, de segunda a sexta-feira. Obrigado, amados, e um excelente Natal para todos vocês. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.